Vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Se eu te oferecesse uma passagem só de ida para o auge do Egito Antigo, para caminhar entre as pirâmides quando elas ainda eram brancas e polidas, você aceitaria? A maioria das pessoas diria sim, sem pensar duas vezes. Afinal, nossa mente foi treinada para ver o Egito como o berço da sabedoria, da riqueza infinita e de uma espiritualidade superior. Imaginamos sacerdotes perfumados, banquetes fartos e uma vida de harmonia às margens do Nilo. Mas existe um segredo sujo que raramente sai dos círculos acadêmicos de arqueologia. Se você realmente aceitasse essa viagem, o seu sonho dourado se transformaria em um pesadelo de sobrevivência biológica em questão de minutos. Esqueça a glória dos faraós. A realidade, para 99% das pessoas que pisaram naquelas areias, era uma luta brutal, suja e curta contra parasitas invisíveis, dores crônicas e um sistema punitivo aterrorizante. Nós olhamos para as estátuas e vemos beleza. A ciência forense olha para os ossos e vê sofrimento. Neste vídeo, vamos deixar a mitologia de lado e encarar os fatos crus. Eu vou te mostrar exatamente por que, sem a medicina moderna e sem o status de um deus vivo, você muito provavelmente não sobreviveria 24 horas no Antigo Egito. Tudo começa pela água. A regra básica de sobrevivência é: encontre água e você vive. No Egito, essa regra tinha uma pegadinha cruel. O rio Nilo é celebrado nos livros de história como a dádiva da vida. Ele irrigava as plantações e transportava as pedras das pirâmides. Mas para o corpo humano, o Nilo era uma sopa biológica letal. Ao se aproximar da margem para beber ou se refrescar do calor de 40 graus, você não estaria sozinho. O rio estava infestado de xistosoma, um verme parasita que não precisava que você o engolisse. Ele simplesmente perfurava sua pele. Imagina entrar na água por alguns minutos e sair com dezenas de larvas microscópicas viajando pela sua corrente sanguínea. Esses vermes se alojavam nos órgãos internos, fígado e bexiga, e ali viviam por décadas, colocando milhares de ovos dentro de você. A arqueologia confirma isso de forma assustadora. Múmias de todas as classes sociais, até mesmo as mais ricas, mostram sinais de xistosomose calcificada. Isso causava anemia profunda, fadiga extrema e, o mais perturbador, sangue na urina. Era tão comum ver homens urinando sangue que, por muito tempo, os antigos egípcios acreditavam que a menstruação masculina era uma parte natural do crescimento. Eles não sabiam que, na verdade, estavam sendo comidos vivos por dentro. Portanto, nas suas primeiras 24 horas, ao tomar aquele gole de água fresca do rio, você provavelmente já teria selado seu destino. Digamos que você evitou o rio. A fome bate. Você busca a comida mais básica da dieta egípcia, o pão. O Egito era o celeiro do mundo, certo? Trigo e cevada em abundância. Mas aqui, a tecnologia primitiva jogava contra a biologia humana. Para fazer farinha, os egípcios moíam os grãos em pedras de arenito ou granito. O processo era eficaz, mas imperfeito. Pedacinhos da rocha se soltavam e se misturavam à farinha. Além disso, o vento do deserto soprava areia constante para dentro dos moinhos. O resultado não era um pão macio, era uma lixa gastronômica. Ao mastigar, você estaria literalmente lixando o esmalte dos seus dentes. Se você olhar para os crânios egípcios em museus, vai notar algo terrível. Os dentes estão gastos até a raiz, com a polpa nervosa exposta. A dor de dente no Antigo Egito não era um incômodo, era uma sentença de tortura contínua. E sem antibióticos, um dente exposto virava um abscesso. O abscesso virava uma infecção no sangue, e a infecção virava um caixão. Até os deuses na Terra não escapavam. Ramsés II, o Grande, viveu até os 90 anos, mas as tomografias mostram que seus últimos anos foram passados em agonia absoluta, com a boca cheia de infecções purulentas. Se o homem mais poderoso do mundo não conseguir escapar disso, que chance você teria? Agora, imagine que você está com essa dor de dente ou talvez tenha cortado o pé trabalhando na lavoura. Você procura um médico. Aí que a verdadeira horror começa. Nós temos essa ideia romantizada de que os egípcios eram mestres da medicina. E, de fato, eles sabiam engessar ossos quebrados. Mas a teoria deles sobre doenças internas era baseada em magia e expulsão de demônios. E para expulsar um demônio do corpo, eles acreditavam que precisavam usar substâncias repulsivas. O Papiro Ebers, um dos tratados médicos mais antigos do mundo, lista remédios que fariam seu estômago revirar. Sangue de lagarto,
cérebro de animais, dentes de porco moídos e a estrela principal, fezes. Isso mesmo, esterco. Existem prescrições reais que recomendavam aplicar fezes de mosca, de pelicano e até de crocodilo diretamente em feridas abertas ou nos olhos para curar infecções. A ironia trágica é palpável. O sistema imunológico do egípcio já estava lutando para sobreviver, e o médico introduziu uma carga massiva de bactérias e tétano direto na lesão. Muitas pessoas que poderiam ter se curado sozinhas acabaram morrendo por causa do tratamento. No Egito Antigo, a cura, muitas vezes, era a causa da morte. Mas sobreviver ao ambiente era apenas metade da batalha. Você também precisava sobreviver à sociedade. Esqueça a ideia de liberdade individual. O Egito era uma teocracia rígida, onde o faraó era dono de tudo, inclusive do seu corpo. E o sistema de justiça era implacável. Não existiam grandes prisões de longa duração. Manter prisioneiros era caro. A punição era física, imediata e feita para marcar você para sempre. Existe um capítulo obscuro na história egípcia chamado Rinocolura. Rinocolura era uma cidade-fortaleza construída na fronteira do deserto, um lugar desolado e quase sem água. O nome grego traduz a natureza terrível do local. A cidade dos narizes cortados. A amputação do nariz era a punição padrão para corrupção, roubo de templos ou crimes contra o Estado. Imagine ser arrastado para o meio do deserto e jogado numa cidade onde todos, absolutamente todos ao seu redor, têm um feiço deformado. Era um campo de concentração a céu aberto, desenhado para que os habitantes morressem lentamente de sede e vergonha, longe dos olhos da sociedade perfeita do Nilo. Um passo em falso nas regras sociais, e esse seria o seu novo endereço? Digamos que por um milagre, você sobreviveu à água contaminada, ao pão de areia, aos médicos com fezes e à justiça do faraó. Eventualmente, a morte chega. E você pensa, pelo menos agora terei paz no campo de juncos, o paraíso egípcio. Pense de novo. A religião egípcia, que tanto nos fascina, era na verdade uma gigantesca burocracia financeira. A vida eterna era um produto de luxo, pay to win. Para garantir sua existência no além, seu corpo precisava ser preservado. Mas a mumificação completa, com óleos sagrados e resinas, custava o equivalente a anos de salário. O Livro dos Mortos, que continha as senhas e feitiços para passar pelos monstros do submundo, era vendido pelos sacerdotes a preços exorbitantes. Se você fosse um camponês comum, e lembre-se, 90% da população seu destino era ser enrolado em esteiras baratas e jogado num buraco raso no deserto. Sem a preservação do corpo e sem os feitiços carros, os egípcios acreditavam que a alma se dissipava. A segunda morte, o esquecimento total. Para a grande maioria, a promessa dourada da religião era apenas mais uma forma de controle social. Obedeça e trabalhe agora, ou desapareça para sempre depois. O Egito Antigo durou 3.000 anos. Foi uma das maiores civilizações da Terra. Mas essa longevidade foi construída sobre as costas quebradas, os dentes podres e o medo constante de milhões de pessoas anônimas. Nós romantizamos o passado porque vemos apenas os monumentos que sobraram, não as pessoas que pereceram construindo-os. A verdade é que a vida humana, antes da medicina e da ciência moderna, era um filme de terror constante. Então, se você sente que seu dia está difícil, lembre-se que você pode beber um copo d'água sem medo de vermes comerem seu fígado. Você pode ir ao dentista sem que ele use magia e esterco. E o mais importante, se você cometer um erro, ninguém vai te mandar para a cidade dos sem nariz. Você não sobreviveria 24 horas no Antigo Egito e, sinceramente, nem gostaria de tentar. Se você quer continuar explorando o lado obscuro e real da história que a escola não te contou, se inscreva no canal. No próximo vídeo, vamos investigar por que a Idade Média foi ainda pior do que você imagina. Até lá!